Ministra Luciana Lossi, ficou para o final esses vários processos com julgamento conjunto. Todos são de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Então, apregou todos de relatoria todos de relatoria do ministro João Otávio de Noronha, com vistas a Vossa Excelência. São vários candidatos a vereadores envolvidos. Apregou, então, o RESP 31931, recorrente Luciano Azevedo Leite, recorrido o Ministério Público Eleitoral, agravante Carlos César Carvalho Machado, agravado o Ministério Público Eleitoral. Neste feito, após o voto do relator, negando provimento aos recursos, pediu vista a ministra Luciana Lossi. Na ação cautelar 1551-21, o autor é Luciano de Azevedo Leite, o réu Ministério Público Eleitoral, após o voto do relator julgando improcedente, a cautelar pediu vista a ministra Luciana Lossi. Recurso especial eleitoral 33230, recorrente André Luiz Leite dos Santos, recorrido ao Ministério Público Eleitoral. Após o voto do relator negando provimento ao recurso, pediu vista a ministra Luciana. Mandado de segurança 62489, impetrante André Luiz Leite dos Santos, órgão coator TRE Rio de Janeiro, após o voto do relator julgando improcedente o pedido, antecipou vista a ministra Luciana Lossi. Recurso especial eleitoral 33582, recorrente Jorge Antônio Lessa Tavares, recorrido ao Ministério Público Eleitoral, após o voto do relator negando provimento, pediu vista a ministra Luciana Lossi. Ação cautelar 58762, autor Jorge Antônio Lessa Tavares, réu Ministério Público Eleitoral, após o voto do relator, julgando improcedente o pedido, pediu vista a ministra Luciana Lossi. E o recurso especial eleitoral 33315, recorrente Aguinaldo Sodré, recorrido do Ministério Público Eleitoral, após o voto do relator negando provimento, pediu vista a ministra Luciana Lossi. Ação cautelar 1936, autor Aguinaldo Sodré, após o voto do relator julgando improcedente, pediu vista a ministra Luciana Lossi. Então, pregoado todos os feitos, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, apenas para rememorar, já que não estamos aqui mais com o relator na bancada, matéria de fundo deste processo, foram vereadores, 4 vereadores de uma Câmara Municipal composta por 10 ao total, que tiveram aqui tiveram reconhecido a prática de abuso de poder político, tanto em primeira instância como em segunda, em razão do obtimento de remédios das farmácias populares com a finalidade de distribuí-los para os seus eleitores e, da mesma forma, a marcação de consultas e exames médicos. E o que me fez pedir vista dos autos era uma discussão preliminar, era uma discussão de uma das preliminares alegada no recurso em razão da suposta nulidade, de modo que, no que tange ao mérito, a questão de mérito realmente não foi o que me fez pedir vista dos autos. Pois bem, deixe-me passar ao voto. Então, cuida-se de 4 recursos especiais interpostos por Luciano de Azevedo, Aguinaldo Sodré, André Luiz e Jorge Antônio Lessa nos autos de 4 ações de investigação judicial eleitoral contra acordos do TRE, os quais mantiveram a condenação dos recorrentes por abuso de poder político, imputando-lhes a sanção de cassação de diploma, bem como a declaração de inelegibilidade em decorrência do uso de influência política dos vereadores, a fim de obter atendimento médico para seus eleitores e para retirar medicamentos da farmácia popular, com a finalidade de distribuí-los em troca de votos. Há também um agravo interposto por Carlos Machado, secretário municipal de saúde do município, na gestão 2008-2012, contra a decisão de inadmissão do seu recurso especial. O presidente do TRE havia inadmitido os recursos especiais, porém o relator, ministro João Otávio, deu provimento aos agravos para admitir os apelos, à exceção do agravo de Carlos Machado, o qual não foi convertido em recurso especial por deficiência de fundamentação. Os recursos, embora interpostos em autos distintos, foram julgados conjuntamente pelo relator, porque dizem respeito aos mesmos fatos. Em seu voto, o ministro João Otávio negou o provimento ao agravo de Carlos Machado, ao argumento de que o recurso especial ao qual pretendia dar seguimento era manifestamente inadmissível, em razão da deficiência de sua formação, entendimento este que acompanho em todos os seus termos. Do mesmo modo, também negou o provimento aos recursos especiais de Jorge Antônio Tavares, Aguinaldo Sodré, André dos Santos e Luciano Leite, mantendo a sanção de cassação do diploma e de inelegibilidade a eles imposta, em razão da prática de abuso de poder político.
Em consequência, julgou improcedentes os pedidos formulados nas 3 ações cautelares e também no mandado de segurança. Pedi vista dos autos para melhor exame diante da complexidade dos fatos e passo ao voto. Após a análise detida dos autos, são aqui 18 volumes deste processo, o voto do ministro relator, com 49 páginas exatamente, eu digo que muito bem analisado por Sua Excelência, que examinou todas as questões suscitadas de forma exaustiva, eu entendo por bem acompanhá-lo na sua integralidade, colocar-me de acordo com as conclusões a que chegou Sua Excelência. No caso vertente, o que me chamou a atenção para ensejar o pedido de vista foram as alegações dos recorrentes de que a cautelar de busca e apreensão pleiteada unicamente em desfavor do vereador Luciano Leite teria sido cumprida nos gabinetes dos demais vereadores, ora recorrentes, bem como o fato de ter sido a diligência cumprida por policiais militares designados mediante uma resolução do Procurador-Geral de Justiça do Estado para prestarem apoio ao Ministério Público no exercício de suas funções. Todavia, analisando detidamente os autos, verifica-se claramente do acordo que o Ministério Público pede expressamente que a medida de busca e apreensão fosse cumprida em todos os gabinetes dos vereadores e não apenas em um deles, como eu imaginei que tivesse sido no início. Eu não posso falar nesse abuso. Houve pedido para todos os... Para todos. O que me chamou a atenção foi que havia uma ação cautelar inicialmente proposta em relação a um deles, que era inclusive o presidente da Câmara, mas melhor analisando o acordo, pode-se depreender de uma forma clara que o pedido foi feito para que a busca e apreensão fosse realizada no gabinete de todos. Mesmo que eles não tenham sido referidos na ação cautelar. Veja, eu estou analisando com base no acordo. O acordo fala, a discussão é que o pedido teria sido feito para a busca e apreensão apenas no gabinete de um dos vereadores. E o acordo fala expressamente que não, que o pedido fora feito para a realização de busca e apreensão no gabinete e veículos de todos os vereadores da comarca, de todos. Cumpre ressaltar ainda que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, nos acordos dos RESPs 332 e 319, foi enfático ao assentar que as preliminares de nulidade suscitadas pelos recorrentes estariam preclusas, porquanto não foram formuladas em contestação, mas apenas em alegações finais. Mas ainda assim, ele analisa essas preliminares, afastando-as nos autos, dizendo que, ainda que assim não fosse, cumpre registrar que os recorrentes deveriam ter suscitado as referidas nulidades na via processual adequada, qual seja nos autos da ação cautelar de busca e apreensão, oportunidade em que deveriam ter formulado a sua resignação no cumprimento da medida. Mesmo assim, o tribunal enfrentou as apontadas alegações, afastando-as de forma clara e convincente. O mesmo entendimento se aplica à alegação de nulidade em razão de cumprimento da medida cautelar ter se dado por policiais militares sem a presença dos 2 oficiais de justiça, em detrimento da competência investigativa da Polícia Judiciária. Eu digo que não bastasse a preclusão da alegação, seja porque suscitada intempestivamente nos autos, seja porque fora da via processual adequada, quais sejam os autos da referida cautelar, é de se ressaltar que o Tribunal Regional, mais uma vez, enfrentou devidamente a matéria, assentando que não se tratavam de policiais militares no exercício próprio de polícia ostensiva, mas sim de policiais designados por resolução do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para comporem um grupo de apoio aos promotores, o famoso GAP, o que foi admitido na decisão em que se deferiu a cautelar. Transcrevo a título de referência o disposto no acordo no recurso especial 333. Frise-se ainda que a sentença que deferiu a expedição do mandado de busca e apreensão nomeou o servidor João Gervásio Galista como oficial de justiça ad hoc para acompanhar todas as diligências, uma vez que é consabido que a Justiça Eleitoral não dispõe de oficiais de justiça de carreira. De acordo com a sentença recorrida, não foi possível a nomeação de mais de um oficial de justiça, pois uma segunda nomeação importaria no comprometimento das atividades e organização do pleito que se aproximava. Esta busca e apreensão foi realizada no final de agosto do ano de 2012. Mas a cautela foi... Diz ainda o acórdão
regional. De acordo com o recorrente, o citado artigo violaria o disposto no artigo 61 da Constituição. Entretanto, não merece prosperar a defendida ilegalidade, ou melhor dizendo, a inconstitucionalidade, haja vista a resolução em questão, que em seu artigo 8º não concedeu ao Procurador-Geral competência para criar cargos e funções públicas. Porque aqui se traz um precedente do Supremo Tribunal Federal, na DIN 3614, que é absolutamente distinto. Neste precedente, o Supremo declarou inconstitucional um decreto do Estado do Paraná que atribuía a subtenentes ou sargentos o atendimento nas delegacias de polícia nos municípios que não dispõem de servidores de carreira para o desempenho das funções de delegado. Havia, na verdade, aqui um desvio de função. Os policiais exerciam o cargo de delegado, algo absolutamente distinto do que aconteceu aqui nos autos. Consta ainda do acórdão do RESP 319, dígito 31. O cumprimento das numerosas diligências nos mais variados locais exigiu, todavia, que sua execução fosse efetivada simultaneamente por 3 equipes distintas, de modo a evitar o desaparecimento de provas. Dirigindo-se o oficial de justiça ad hoc para a Câmara de Vereadores, coube apenas aos agentes cumprir o mandato no endereço residencial, no comitê eleitoral e no gabinete funcional do vereador. Ademais, os recorrentes, digo eu, tiveram a oportunidade de acompanhar o cumprimento das referidas diligências de busca e apreensão, conforme consta dos acórdãos. Cito as folhas dos acórdãos. Assim como o secretário do vereador, José Antônio Lessa Tavares, o que afasta uma eventual alegação de prejuízo. Porque o que se teria dito também fora que essa diligência não for acompanhada por ninguém. Só que, compulsando os autos e também o acórdão, houve assinatura, todos os vereadores acompanharam, ou pessoas por eles delegadas, assinando todos os autos e os documentos. Desse modo, observa-se que a forma como foi deferida e cumprida a medida liminar está devidamente fundamentada e justificada nos autos, restando evidente pelo delineamento fático probatório dos acórdãos que se buscou garantir a eficácia de seu cumprimento, causando perplexidade a quantidade de medicamentos e receituários médicos encontrados na diligência, o que nos leva a concluir que, se não fosse cumprida ao mesmo tempo em todos os locais indicados, restaria totalmente inviabilizado o levantamento das provas constantes dos autos. Por fim, oportuno acrescentar que as alegações dos recorrentes são incapazes de modificar as conclusões assentadas nos acórdãos regionais, porquanto demandariam o reexame do acervo fático probatório, o que é inadmissível nessa seara, restando incontroverso nos autos, no meu sentir, o abuso de poder político perpetrado pelos recorrentes que se utilizaram de sua influência política a fim de obter atendimento médico para seus eleitores e para retirar medicamentos da farmácia popular. Importante assinalar ainda que o precedente do Supremo, citado pelos recorrentes na DIN 3.614, não se aplica aos autos, haja vista tratar-se de situação fática distinta. É a DIN que eu acabo de fazer menção. Por todo exposto, voto no sentido de acompanhar na integralidade o relator para negar provimento aos recursos especiais e ao agravo, mantendo as sanções de cassação do diploma e inelegibilidade, julgando ainda improcedentes os pedidos formulados nas cautelares e no mandato de segurança. Faço a leitura ainda, senhor presidente, de um pequeno trecho do voto do relator, do ministro João Otávio Noronha, que diz: na espécie, os documentos obtidos na busca e apreensão não são apenas indiciários, ao contrário, revelam o completo desvirtuamento do exercício do cargo de vereador pelos recorrentes, os quais se utilizaram de sua influência política para então distribuir à população carente verdadeiras benesses, sem quaisquer intermediários, de modo a obter, na eleição que se aproximava, o apoio das pessoas beneficiadas. Além dos remédios, receituários e outros documentos médicos apreendidos, há mais circunstâncias que corroboram o abuso do poder político pelos vereadores. Conforme assentado pela Corte Regional, os parlamentares não apresentaram quaisquer justificativas plausíveis para o armazenamento de tamanha quantidade de remédios e documentos relacionados, limitando-se a apontar a ausência de provas que demonstrassem de modo inequívoco o ilícito cometido. Aliás, o argumento do recorrente Luciano Leite de que os medicamentos seriam para uso próprio de sua mãe não possui qualquer credibilidade,
quando confrontado com o volume de produtos apreendidos, dentre os quais destaco as 82 caixas de Tandrilax e 288 preservativos masculinos. Prossegue o eminente ministro. Mas, em conclusão, você está acompanhando o relator? Estou acompanhando o relator. Eu faço leitura apenas de um último trecho, como o relator não está aqui. O último trecho do seu voto, que faz menção a um trecho da sentença transcrito no acórdão. E o juiz afirma que a situação se agrava ao se constatar que a saúde pública do município de São Pedro de Aldeia, como só é acontecer em muitos municípios, vem sofrendo com a deficiência de prestação de serviços médicos hospitalares. Nesse diapasão, convém transcrever o relato do juiz de primeiro grau. É fato notório o verdadeiro caos instalado na área de saúde pública dessa cidade, tanto que este julgador, na qualidade de juiz de direito titular da 2ª Vara de São Pedro da Aldeia, com competência fazendária, julga por mês vultosas quantidades de processos, com pretensões de pessoas que buscam regra jurisprudencial para compelir o Estado e o município a fornecer medicamentos, realizar exames e procedimentos cirúrgicos. Concluindo, presidente, então estou acompanhando na íntegra o relator. Ministra Maria Tereza, como vota? Eu acompanho o voto do eminente Eu relator. acho que sou eu. Não. É porque o ministro João sentava, ele foi o primeiro voto, o ministro Luciano pediu voto, depois sou eu. Mas é que... Mas a ministra Maria Tereza jamais deixaria de acompanhar o ministro João Otávio de Noronha. Jamais. Mas são 5 feitos juntos, ainda mais. Especialmente a partir da atuação que ele teve ontem no STJ. Ministro Henrique Neves vai pedir vista? Não, senhor presidente, eu vou divergir desde logo pedindo vênia eminente relator, eminente Fala ministro. muito que eu só dou passagem de ida, hein, pra Índia. Não, eminente relator e eminente ministros que o acompanharam. Eu acompanho o relator e os votos até agora proferidos em relação ao RESP 319-31, que é de interesse de Luciano de Azevedo Leite. Em relação, entretanto, aos outros 3 REPs, 33582, 33315, 33330, o que me chama a atenção é justamente um trecho destacado pelo eminente ministro Luciano Alócio no seu voto, que diz que foi feita a busca e apreensão, foi feita uma ação de busca e apreensão. Essa ação de busca e apreensão, pelo que compreendi, consta do acórdão regional, ela foi proposta apenas em relação a Luciano de Azevedo Leite, mas se disse que haveria algo de suspeito em relação a toda a Câmara de Vereadores, ele era o presidente. E aí foi pedido à autoridade judiciária, ao juiz de primeira instância, que deferisse a busca e apreensão em todos os gabinetes dos vereadores. Ou seja, buscou-se não apenas quem era réu da ação de busca e apreensão, mas houve uma devassa em todo o Poder Legislativo Municipal. O juiz de direito determinou que invadisse todos os gabinetes e que lá procurasse. No acordo regional, no trecho dito pelo eminente ministro Luciano Alócio, eu destaco a seguinte passagem. Ressalto que, embora a inicial da ação cautelar e a decisão concessiva do mandado não tenham feito referência expressa ao nome do recorrente investigado, ambas as peças processuais especificaram que o mandato deveria ser cumprido nos gabinetes e veículos dos vereadores na respectiva comarca, o que obviamente abrange o gabinete do recorrente, sendo dispeciente a identificação do seu nome, já que o mesmo exercia a vereança quando da expedição do mandato, inclusive na condição de presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Aldeia. O trecho da decisão que deferiu realmente consta. Ele tem na residência, o suposto comitê do vereador Luciano, que isso acompanha o eminente relator. Em relação aos demais, só se diz, item 2, nos gabinetes e veículos de vereadores dessa comarca. A decretação de medida judicial que invada a privacidade, principalmente que invada a privacidade de outro poder harmônico municipal, ela tem que ser embasada e demonstrar o mínimo de indício para que aqueles outros nomes também estariam envolvidos nessa prática. O que eu leio do acordo regional é de que não houve sequer referência aos outros vereadores, mas mesmo assim foi decretada a busca e apreensão nos seus gabinetes. Eu considero que a medida viola o devido processo legal e o eminente ministro João Otávio entendeu que se aplicaria o artigo 219 do Código Eleitoral por não haver prejuízo. Eu entendo que a devida vênia, que é a prova fundamental, foi produzida a partir dessa busca e apreensão, o que revela
a todo modo o prejuízo sofrido pela parte, peço vênia para dar provimento a esses 3 recursos para julgar improcedente as representações, confirmando as cautelares que foram deferidas pelo ministro Cássio Meira. Ministro Gilmar Mendes. Eu acompanho o voto do relator e agora do ministro Luciano. Ministro Luiz Fux. Eu, pedindo vênia de divergência, acompanho o relator. Eu também acompanho o relator, proclamo o resultado. Por unanimidade, no recurso especial eleitoral 319-31, foi negado provimento ao recurso e também por unanimidade foi julgada improcedente a ação cautelar 1551/21. Dos outros feitos que foram apregoados, a proclamação é por maioria de votos. Negado provimento aos recursos especiais e julgado improcedentes os pedidos formulados nas ações cautelares e no mandado de segurança, vencido o ministro Henrique Neves. E no 319-31, por unanimidade, foi desprovido o agravo que estava pendente. Redatora para os acórdãos, ministra Luciana Lócio. Não há mais feitos para serem julgados. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão.